Sejam muito bem-vindos ao Território, um programa que todas as semanas analisa e debate os assuntos determinantes para a região norte. Hoje vamos falar sobre ferrovia. As verbas do programa Ferrovia 2020 foram desviadas da linha do Douro para a linha do Oeste, que liga na totalidade da sua extensão a Figueira da Foz a Sintra. Por isso, a modernização do troço Marco-Régua, na linha do Douro, fica agora a aguardar por dinheiro do próximo quadro comunitário. O problema, ou a questão, é que o Governo já em 2019 anunciou pela voz do próprio Primeiro-Ministro, que já tivemos a oportunidade de ouvir e de rever na informação aqui do Porto Canal, anunciou pela voz do Primeiro-Ministro que ia avançar com a eletrificação da linha do Douro entre Marco de Canaveses e a Régua. Chegamos a 2022 com a situação ainda por resolver. O assunto é muito técnico, embora extremamente importante, porque há quem considere que o desenvolvimento da ferrovia e a ligação à rede europeia deve ser o grande desidrato da próxima década. Por isso, hoje, juntamente com a Cristina Azevedo, acompanham-nos Luís Almeida, que é o presidente da Associação Valdouro, e José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal da Régua, Peso da Régua. Muito boa noite aos três. Cristina, é sempre um gosto. Aos dois cavalheiros, é um gosto receber-vos aqui no nosso programa. Vamos, dentro de momentos, partir então ao debate e à reflexão, não sem antes termos um enquadramento que nos vai ser dado pelo próprio Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que, posso dizer, há momentos, ao final da tarde, esclareceu a situação num evento onde marcou presença na Câmara Municipal do Porto, mas confrontado com esta questão pelos jornalistas do Porto Canal, disse mesmo que não houve qualquer desvio de verbas e explicou, na sua ótica, o processo. A verdade é que a linha do Douro estava abandonada. É que depois, às páginas tantas, nós esquecemos disso. Quando eu digo abandonada, não havia previsão nenhuma de investimento. E nós estamos a eletrificar a linha. Nós estamos a eletrificar a linha. Ela não estava sequer eletrificada. Ela já está eletrificada até ao Marco. Nós eletrificámos entre Caído e Marco e agora vamos avançar para Marco Peso da Régua. E depois Peso da Régua Pocinho. E depois logo veremos se há condições financeiras. Eu desejava que sim, que nós consigamos um dia chegar até à fronteira. E, portanto, até Barca d'Alva. E, portanto, aproveitarmos na plenitude o potencial desta linha. Temos já financiamento até ao Pocinho. Não houve desvio de verbas nenhum. Aquilo que há é que nós tivemos, infelizmente, nós no investimento público, na obra pública, também na privada, atenção, nós vamos enfrentando um conjunto de circunstâncias que não estavam antecipadas. E nós tivemos um problema no troço Marco-Régua com o projetista, que não foi capaz de entregar o resultado. E, portanto, nós temos que lançar novo procedimento, encontrar novo projetista. Parte do trabalho foi assumido pela IP, isso atrasou muito aquilo que estava inicialmente programado. Nós pedimos a dispensa da avaliação de impacto ambiental. Nós não, peço desculpa. A IP pede dispensa da avaliação de impacto ambiental porque entendia que uma mera eletrificação não justificava. A APA teve um entendimento diferente, infelizmente, e, portanto, tivemos que a fazer. E são circunstâncias que, não estando absolutamente antecipadas, que não constam dos títulos nem das notícias, mas que explicam porque é que houve um atraso. A partir do momento que há um atraso, nós temos verbas do PT 2020 têm que ser executadas até ao final de 23 e, portanto, o que nós fizemos foi usá-las noutro sítio que estava mais avançado. E este troço, que não vai deixar de ser feito, nem vai ficar à espera de nada, vai ser financiado pelo PT 2030. Como dei nota, esclarecimentos de Pedro Nuno Santos há momentos. Cristina, começo consigo de uma forma muito simples. O que é que lhe parece estas palavras de Pedro Nuno Santos? Bom, eu tenho aqui duas outras coisas sobre esta matéria que gostava de facto de dizer. Em primeiro lugar, dizer que o Ministro tem especificamente, tecnicamente, no que diz respeito à questão da alocação de verbas, razão. Ou seja, não há aqui um desvio de verbas, propriamente dito, nem esse é o ponto principal. Tenho a certeza absoluta que toda a gente que está interessada neste assunto sabe isso e percebe isso. De facto, não ganhava nada, julgo eu, a linha do Douro, em não ter trabalho executado e também ficar ainda culpada, digamos, ou responsabilizada por perder dinheiro europeu. Portanto, isso é um não problema. Obviamente, o que está aqui em causa realmente é saber quem é que decide este planeamento. E porque é que, quando se fala em dificuldade de alocação de recursos, porque as circunstâncias difíceis que o Sr. Ministro alega existem em todas as empreitadas, não existem só e recorrentemente na linha do Douro.
Portanto, tudo depende, de facto, do planeamento que se faz e do nível de recursos e de prioridade que se dá a cada uma das empreitadas e a cada uma das escolhas, não é? E o que nós temos vindo a assistir, e de facto a linha do Douro é paradigmática nesse domínio, não é só, mas digamos, não é só a linha do Douro, mas a linha do Douro ilustra muitíssimo bem esse assunto. O que nós temos vindo a perceber é que há aqui uma grande dificuldade em saber quem é que de facto manda, se é o poder técnico, burocrático, chamado Infraestruturas de Portugal, ou se é o governante, ou se é de facto o titular político da pasta a cada momento, não é? Porque eu já ouvi o Sr. Ministro das Infraestruturas, em declarações, se não me falha a memória, de setembro de 2020, dizer que achava que a eletrificação já estava quase, enfim, a começar ou até muito desenvolvida. O anterior ministro, Pedro Marques, até chegou a fazer um Twitter a dizer que quase que faltava um dia só para a inauguração. E ainda nem tinha avançado. Portanto, o poder político claramente, não é, segue uma via que é uma via que parece completamente dissociada do braço armado de execução, que não só na ferrovia, também na rodovia, de há muitos anos esta parte, parece de facto ser um Estado dentro de um Estado e um organismo que decide muito para além do poder político, não é? E, portanto, esse é efetivamente o grande problema. E eu acho que digamos, o tema ainda mais grave, que ilustra bem esta questão, é ouvirmos o Ministro agora, neste momento, hoje, dizer que a ligação Pocinho-Barca d'Alva vai ainda ser equacionada, vamos ainda ver se efetivamente temos recursos, depois de uma decisão unânime da Assembleia da República que manda fazer. Sim. Portanto, onde é que está o poder legitimamente instituído? Onde é que está o poder dos representantes do povo? E uma decisão bastante recente até. Recursos há. Recursos há. O 2030 mais o PRR, todos eles cansam de dizer, vão carregar para Portugal o maior volume de verbas com origem na União Europeia de sempre. A questão é saber como é que se alocam essas verbas. Sim. A Assembleia da República diz uma coisa, o Ministro também diz nessa altura a mesma coisa e agora parece que os recursos aí sim terão sido desviados, não sei bem para onde, porque para o Pocinho-Barca d'Alva ainda vai ser equacionado se há. Portanto, primeira grande questão, transparência no planeamento, transparência na capacidade de decisão, muitas dúvidas, de facto, sobre esta bifurcação no que diz o poder político, no que diz o braço armado executor, que parece, aparentemente, ter sido eleito, digamos, pelo povo, ao invés do Ministro, que parece andar, este como outros, atrás, pendurado por uma linha, atrás, e eu de facto já vi isto noutros casos, digamos, daquilo que a IP a cada momento muito bem entende fazer. O caso do Douro, ainda por cima, para quem está mais próximo do território como nós, para quem está mais próximo do território do Norte como nós, não resiste que não seja, de facto, a análise de uma pouquíssima transparência na decisão, não resiste aos números, quer dizer. Porque é que não se dá a devida prioridade, não é, a uma linha que, como o Sr. Presidente da Associação Val-d'Or e vários autarcas já vieram também a explicar, não é, transportou mais de 1 milhão de passageiros no ano anterior à pandemia, tem no território, digamos, um potencial de procura gigantesco, designadamente também por motivos turísticos, mas não só. Tem o potencial de poder ser ou poder transformar o Douro na primeira, digamos, região neutra do ponto de vista de carbono da Europa, julgo eu. Portanto, o que é que se passa para considerar isto menos bom? O que é que se passa para considerar isto menos consistente com o desenvolvimento territorial, que politicamente todos alegam defender e na prática ninguém consegue efetivamente mostrar que está a caminho ou está a ser cabalmente defendido? Sr. Presidente, vir-me agora para si, já teve a oportunidade de prestar declarações, inclusive aqui ao Porto Canal, a dizer que no fundo o que quer é apenas que as promessas sejam cumpridas. É Presidente da Câmara de um município diretamente afetado por este atraso, mas apesar de tudo, se me permite até a expressão, ou até uma certa latitude de linguística, está com uma postura muito tranquila, ao contrário do que estamos habituados de ver em Presidentes de Câmara quando querem reivindicar a defesa do seu território. Porquê? Bom, antes de mais, muito boa noite a todos. Antes de mais quero dizer que, de facto, o atraso não satisfaz ninguém e nós lamentamos de uma forma bastante profunda o atraso e, mais uma vez, é o território do interior e, neste caso, o território do Douro que está a ser prejudicado. E, portanto, naturalmente que isso todos nós lamentamos que aconteça. Eu tenho acompanhado este processo de alguns anos a esta parte. Acompanhado do ponto de vista político
e tenho também servido de interlocutor do ponto de vista técnico e até como agente facilitador no território para os quadros e para a direção da IP quando necessita de articular lá no território. De certa forma, queremos ser agentes facilitadores para que os processos andem e não aconteça aquilo que está a acontecer, que é, mais uma vez, o atraso, mais uma vez, o interior a ser prejudicado. E, portanto, eu tenho de acreditar em quem está e quem gera e quem são os nossos representantes e aquilo que é a nossa administração central e aquilo que é o nosso governo. Este ministro, que por coincidência era o ministro já do governo anterior, teve connosco um comportamento desde o início sério, numa primeira fase sem se comprometer, e à medida que o processo foi avançando, à medida que fomos discutindo o processo, reconheceu que de facto esta linha é importante. E queria salvaguardar aqui uma questão. Nós não estamos a reivindicar esta linha como sendo importante apenas pela discriminação positiva que queremos ter no território. Nós reivindicamos esta linha porque entendemos que esta linha é claramente um ativo para o futuro do país. Nós temos ali, do ponto de vista estratégico, esta linha pode contribuir e muito para aquilo que é o desenvolvimento daquele território e aquele território contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do país. E, portanto, não queremos ser aqui os coitadinhos, deem-nos aquela linha porque precisamos dela apenas para nós, por uma questão de discriminação positiva. Não é. Eu acho que hoje há estudos, aquilo que é hoje também a utilização já da linha, e temos mais de cerca de 1 milhão de utilizadores da linha, há uma procura crescente, e aquilo que é a abertura que o território do Douro tem hoje à questão do turismo. Eu costumo dizer muitas vezes que o território do Douro, durante muitos anos, esteve fechado, produzíamos aquilo que ainda hoje é a maior referência do país, o vinho do Porto, e levávamos o vinho ao mundo. Hoje a ambição é trazer o mundo ao Douro, e ele está a vir, aquela região, desde que somos património da humanidade, a questão da navegabilidade e agora também esta questão da ferrovia pode nos trazer uma oportunidade para aquele território se desenvolver, para fixar gente, mas ao mesmo tempo para contribuir para aquilo que é o desenvolvimento económico do território e contribuirmos para aquilo que é o desenvolvimento do país. Portanto, isto que fique bem claro, porque nós não estamos só a pedir por pedir, estamos a pedir porque acreditamos e há estudos que indiciam nesse sentido. Mas, de facto, eu fui acompanhando o processo e até agora o sentimento que eu tenho do ponto de vista político, e quando digo político, desde logo do ministro que tutela esta parte, mas também da própria Assembleia da República, que de uma forma unânime considera esta linha como estratégica para o país, é evidente que nós temos de nos sentir confortáveis com isto. Do ponto de vista técnico, e como disse há pouco, fui acompanhando o processo. O processo é evidente. Então, se foi acompanhando, já sabia que isto ia acontecer? Quem gera, quem está ligado e vai fazendo e tem o conhecimento daquilo que é a gestão de fundos comunitários, já sabíamos que isto ia acontecer. Não foi de todo apanhado de surpresa? Não fui porque isto é previsível, por uma razão muito simples. Nós estamos em abril de 2022. O quadro comunitário encerra no próximo ano. Está a ser ultimado, e a informação que eu tenho é que estão mesmo a fechar o processo, está a fechar o processo todo do concursal para ser lançado este concurso. É evidente que todos nós sabemos que o prazo que vai levar para o concurso público, vai ser um concurso internacional, o prazo que isto vai ter de ir a Tribunal de Contas, é evidente que quando chegarmos ao início da empreitada, estaremos no final do quadro comunitário e, portanto, não irão ser utilizadas verbas do anterior quadro comunitário. No momento em que estamos, já estamos também a executar e já podemos executar verbas do atual quadro comunitário. Mas há aqui uma questão que é importante, que é se esta verba foi retirada do Douro por responsabilidade apenas e só de todo o processo técnico e administrativo, que o Douro não seja prejudicado e que haja aqui, no fundo, uma verba acumulada àquela que já era a pretensão futura do troço peso da régua Pocinho. Pelo menos este. Uma compensação ou outras contrapartidas? Não é uma compensação, apenas é aquilo a que temos direito. Foi aquilo que não conseguimos, eu não quero dizer por inércia, mas por um conjunto de fatores externos a todos, e eu alguns acompanhei, a questão de natureza técnica, quando foi necessário rever todo o projeto, mas o território não é responsável por isto. E, portanto, aquilo que eu espero, e a garantia também que temos, é que vai haver um valor acumulado no próximo quadro comunitário, que já está em funcionamento, para que esta obra seja uma realidade até ao Pocinho. Ouvimos agora o Sr. Ministro a dizer que do Pocinho a Barca d'Alba, que ainda não há essa garantia, e eu quero dizer que
esta afirmação também nos dá conforto, porque o mais fácil era ele já dizer que também já era um dado garantido. Sempre nos foi dito isto. Não havia já esta garantia de financiamento para esta, apesar da decisão política que há, nunca nos foi afirmado que havia já uma garantia em termos financeiros para, no fundo, o troço, Pocinho, Barca d'Alva. Mas então o que está a dizer é que Pedro Nuno Santos está a ser coerente. É isso que eu depreendo das suas palavras. Mas também depreendo coerente. Que, de facto, não foi apanhado de surpresa. Posso presumir que já tinha falado com Pedro Nuno Santos? Não tinha falado. Falei também quando surgiu esta notícia, mas como lhe disse, quem conhece os trâmites de um quadro comunitário, de um processo concursal, antecipava que isto pudesse acontecer, embora, como disse, isto apenas está a existir transferências de verbas. Se esta verba não fosse para outra linha e se fosse executada aqui, admito que no próximo quadro havia esse reforço na outra linha e, portanto, aquilo que nós esperamos é que não haja uma justificação no futuro a dizer que não há dinheiro, não há financiamento para fazer, no fundo, esta linha. E, portanto, é nesse sentido que nós acreditamos, que eu pessoalmente acredito. Tivemos reunião da Cimedouro e eu também transmiti aos meus colegas aquilo que é a informação que vamos tendo e o acompanhamento que vamos fazendo do processo por parte das infraestruturas de Portugal e, de facto, eles estão no terreno, estão nas 3 fases, na fase, portanto, a fase que está entre o marco e peso da régua. Essa fase, neste momento, tem o processo praticamente fechado. Vai estar dependente, essencialmente, agora da autorização do Ministro das Finanças, ou Ministério das Finanças, em termos de autorização de despesa, que aguardamos que isso também não seja uma coisa que demore muito tempo. O processo entre peso da régua e o Pocinho, inclusive, já tem havido intervenções também na própria linha. Já está a haver, e a intenção da IP é que, em termos daquilo que há de ser a substituição de travessas, possa ser até excluída da empreitada por estar a haver o investimento e a consolidação de taludes, neste momento já está a existir. E, portanto, aquilo que é a pretensão deles é que isso possa ficar fora da empreitada e que seja feito ainda antes de ser lançada esta empreitada. Estão para os próximos 2 meses o lançamento também deste processo concursal, portanto, em termos para o projeto técnico, e no âmbito da comissão da qual também faço parte, que foi nomeada pelo Governo e que represento também a comunidade intermunicipal do Douro, nós pretendemos, daqui a 15 dias, apresentar, e vamos ter os dados para apresentar o estudo daquilo que há de ser a ligação entre o Pocinho e Barca d'Alva. Sobre essa questão do Pocinho, da ligação do Pocinho a Barca d'Alva, que aqui recordo aos nossos telespectadores que está desativada há já algumas décadas, desde 1988, mais concretamente, é importante porque quando renascer vai permitir a ligação à rede europeia. Estamos aqui à conversa com o Presidente da Câmara de Peso da Régua, mas é importante, impõe-se, penso eu, ouvir as palavras de outro Presidente de Câmara, nomeadamente de Figueira de Castelo Rodrigo, onde se localiza o belo lugar de Barca d'Alva, que perdeu a ligação, como dei nota, à linha do Douro em 1988. Carlos Condesso lamenta que não haja coragem política para investir no interior do país e compara o desinvestimento na linha do Douro com o excesso de apoios à TAP. É hora de o Governo dizer, de uma vez por todas, a esta região e ao país, se vai ou não vai reabilitar a linha entre o Pocinho e Barca d'Alva, porque ela representa, para nós, a tábua de salvação ao nível turístico de toda esta região do Douro, esta região também que está há muitos anos à espera de um grande investimento por parte da Administração Central, porque nós estamos já habituados a que os grandes investimentos sejam feitos todos no litoral, nomeadamente em Lisboa e no Porto. Nada contra o Porto e nada contra Lisboa, mas se investissem 5% daquilo que foi o dinheiro investido na TAP nesta linha, provavelmente estes territórios seriam aqui beneficiados e seria uma alavanca muito boa. Não houve ainda coragem política para fazer este investimento no interior. É por ser um interior? O interior tem que ser ajudado. A tão proclamada coesão territorial tem que passar das palavras para os atos. E este investimento estamos todos certos. Declarações numa emissão especial aqui do Porto Canal. Luís Almeida, ouvimos o Ministro no início deste nosso programa e já agora também dizer que nos nossos noticiários tivemos igualmente a oportunidade de falar
com o vice-presidente da própria Infraestruturas de Portugal, que usou exatamente os mesmos argumentos. De uma forma sintética, os estudos do impacto ambiental e uma falha no concurso público, o projetista, se a memória não me falha. Para este atraso e, lá está, a mudança da eletrificação, Marco Régua. Assim, que está ligado à Associação Val d'Ouro e que estuda bem estes dossiês, fazem sentido estes argumentos? Estes argumentos, antes de mais, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Estes argumentos soam um bocadinho àquilo que há pouco a Cristina falava, de mau planeamento. Quando nos alegam que o CCP prejudica o andamento da execução do Ferrovia 2020, o CCP já era conhecido quando o Ferrovia 20 foi reprogramado, depois do PETI 3+. Quando falam do ambiente e se diz que foi feito um pedido de dispensa de impacto ambiental, se calhar é importante que se saiba que esses pedidos de dispensa de impacto ambiental estão a ser feitos um pouco por todo o país e todos eles, em todas as empreitadas do género, e todos eles com o mesmo resultado. Portanto, são negados. No caso do Douro, inevitavelmente, por ser património mundial da humanidade, era muito fácil. Porque um dos escritores que é avaliado quando se faz estes pedidos de dispensa ou quando se faz o próprio estudo de impacto ambiental é precisamente o impacto na paisagem. E apesar da catenária, das infraestruturas fixas de tração elétrica não trazerem um grande impacto, porque há formas de mitigar, esse aspecto tem que ser analisado. Obviamente que numa região que é classificada precisamente pela paisagem evolutiva e viva que tem, obviamente que temos que ter a certeza que nenhum dos sistemas, e desde já também deixar claro que nenhum dos sistemas poderá causar esse impacto, mas é preciso verificar que isso realmente acontece. Portanto, esse argumento também não corre. Quanto à questão dos projetistas, há poucos meses, há poucas semanas atrás, a Associação Portuguesa de Projetistas pronunciou-se sobre o assunto, a meu ver, de forma correta. Nós tivemos um período aqui na construção civil em que havia muito trabalho, 2008, 2007, 2006. Depois veio a Troika, portanto as empresas reorganizaram-se e agora estão novamente a reorganizar-se. Quando nós começamos a empurrar estes projetos todos para o mesmo horizonte temporal, quando fomos à pressa a querer resolver o Ferrovia 2020 porque estava tudo atrasado, naturalmente o país não tem capacidade, tal como não vai ter em 2030, se quisermos fazer linhas de alta velocidade, se quisermos resolver o que estava no pacote 2030, do PNI 2030, e se quisermos ainda resolver o que vai ficar para trás do Ferrovia 2020. Portanto, estes são os problemas, o país vai ter este problema, não temos capacidade instalada, os empresários depois não vão querer, as empresas de construção civil, as empresas projetistas não vão querer, com receio daquilo que aconteceu recentemente no país, crescer e poderemos não ter resposta a estas questões. Portanto, o planeamento aqui é a palavra-chave para fazer estes investimentos. E depois, a outra palavra-chave é a criação de valor. A linha do Douro cria valor. E nós devemos gastar dinheiro onde criamos valor, só assim é que o vamos buscar. Há pouco, o Sr. Presidente tinha referido o facto, pegando nas declarações do Ministro, de que não havia, para já, confirmação de financiamento para a ligação Pocinho-Barca d'Alva. Em 2018, a própria Comissão Europeia, através da Direção-Geral para as Políticas Urbanas e Regionais da Comissão Europeia, veio a Portugal dizer: a vossa linha, se for aberta até, na altura, Salamanca, vai introduzir 111 mil pessoas. Não parece ser um número brilhante, mas Bruxelas considerou ser um número interessantíssimo e trouxe, inclusivamente, quadros comunitários. Na altura, o Governo não respondeu, o IMTT não respondeu, na altura ainda era o IMTT, não respondeu. Portanto, perdeu-se aí essa oportunidade. Agora estamos a correr atrás. E sabe porquê? Não. Nunca foi explicado. Só se sabe que não houve essa resposta, não houve esse feedback que a Comissão Europeia queria, numa altura em que eles tinham elaborado um estudo para toda a Europa, em que a nossa linha era das poucas que tinha viabilidade para ser aberta. Portanto, Bruxelas até já reconhece a viabilidade, essa questão nem sequer está em cima da mesa. Depois, nós estamos a falar de um investimento de 50 milhões de euros. São 50 milhões de euros por cada mês que este investimento se atrasa, seja a ligação à Barca d'Alva, seja a eletrificação até ao Pocinho, seja a eletrificação até à Régua, mas já nem quero acreditar que ela vai terminar na Régua e vai se prolongar já para o Pocinho. Aliás, essa era a mensagem que eu gostava de ouvir do Sr. Ministro, o esforço de que agora seja tudo incluído de uma vez por todas e de uma forma rápida. Cada dia que passa é um dia a mais de combustível que é gasto. Ainda hoje o público fazia umas contas assim um bocadinho rápidas e dizia quantos litros de gasóleo nós estamos a gastar em impacto ambiental. É um dia a mais que no impacto que temos sobre o turismo. É um dia a mais em que estamos a oferecer piores condições às pessoas que vivem na região e que precisam do comboio para se movimentar. Há pouco, antes de entrar para este programa, mandavam-me fotografias do comboio que saiu às 19h20 de Campanhã com destino à Régua, com as pessoas a circularem em pé.
Portanto, é isto que estamos a oferecer e é este o veículo que nós temos também para trazer turismo à região, que é um dos motores da economia. Portanto, cada dia que passa, em cada dia em que nós não conseguimos aumentar a capacidade da linha, seja através da eletrificação dos sistemas de sinalização, também eles atrasados, seja através de todos estes investimentos, é um dia em que nós estamos a prestar um mau serviço a quem nos visita e a quem cá está. Deixe-me só, já que falou nisso, ao de leve, acrescentar para os nossos telespectadores que os atrasos no plano da Ferrovia 2020 fazem a CP gastar qualquer coisa como, de acordo com os cálculos do público, 14 mil litros de combustível por dia. São os números que foram hoje adiantados. Há uma curiosidade que eu tenho e que é igualmente relevante para a nossa conversa, que tem a ver com o seguinte. A Associação Val d'Ouro, vocês, há uns tempos atrás apresentaram um estudo muitíssimo interessante que propunha a linha de alta velocidade em Trás-os-Montes. Um estudo muito bem organizado, aliás, foi bastante elogiado por várias entidades, inclusive governamentais, e que justiça seja feita. Pedro Nuno Santos é um ministro que costuma dar o peito às balas, não se esquiva às perguntas, e mais uma vez, sem me querer repetir, mas é importante, questionado pelo Porto Canal, disse que ia analisar com muita atenção esse vosso estudo da alta velocidade transmontana. Tiveram resposta? Eu espero que o Sr. Ministro não considere que esse estudo é um problema, porque é um estudo que representa mais do que um estudo, representa uma visão para toda a região norte. Nós não nos limitamos a estudar e a desmistificar a ligação para Vila Real e Bragança, investigamos também, estudamos também, e algumas destes dados ainda não foram tornados públicos porque estamos a maturá-los, mas posso desde já adiantar. Estamos a falar de uma linha que poderá ser a coluna vertebral de toda a região norte, não só para escoamento a área metropolitana do Porto, mas que depois terá também as suas ramificações e, desde logo, as derivações para Miranda do Douro, se entender necessário, para Chaves e também para a própria linha do Douro. Nós podemos utilizar esta linha de alta velocidade, ou linha de altas prestações, que também penso que é um termo que está, de alguma forma, a causar alguma confusão. Portanto, uma linha de altas prestações com velocidades de 160 a 250 km/h, para sermos claros e precisos. Nós podemos usar esta linha para reduzir o tempo de viagem entre o Porto e a Régua em cerca de 20 minutos. E essa será também uma novidade que nós em breve também iremos apresentar, da mesma forma sustentada como fizemos até aqui. Portanto, nós estamos a falar de uma revolução para a região que não deixa ninguém de fora. Não estamos a falar de resolver o problema de Vila Real, nem de Bragança, nem sequer do Porto de Leixões, nem do Porto. O problema para nós todos. E estou certo também que depois de nos sentarmos e olharmos com olhos de ver para aquela proposta e para aquele corredor, vamos chegar à conclusão que ela beneficia não só a região, como também todo o país, inclusivamente a própria capital, que poderá ficar mais perto de Madrid por esta linha, e vai beneficiar um conjunto alargado de players. Portanto, mais do que esse estudo, é uma visão integrada, que nestas 3 opções que lhe dei, podem, de facto, revolucionar toda a perspectiva ferroviária na região. E isto não tira, desde já, e também porque é importante que se desmistifique esse assunto, não tira qualquer preponderância à linha do Douro, de forma alguma. Aliás, são compatíveis. São compatíveis, são complementares. São complementares. O termo é complementares. E se nós conseguirmos fazer esta ligação que, ali na zona de caída e derivar para a linha do Douro, nós conseguimos, para já, responder à população que quer estar mais rápido junto do Porto. E, por outro lado, conseguimos dar também, e não o perdemos, nem beliscamos o interesse atrativo e turístico que aquela linha tem. Portanto, vamos ganhar todos. Portanto, é uma visão integrada, complementar, como disse muito bem o Sr. Presidente. E que teria que ter apoio, evidentemente, de fundos comunitários. Teria que ter apoio de fundos comunitários. Valor global, mais ou menos, uma ideia? Este investimento, na altura, estava orçado, segundo estimativas que fizemos com base em estudos semelhantes em Espanha, que estão publicados, teses de doutoramento, inclusivamente, estava orçado em 4,1 mil milhões de euros. Uma proposta que, pelo que percebo, também lhe agradava a si, como autarca de Peus da Régua. Eu penso que agrada a toda a região, e como disse o Luís e bem, não é um investimento para a região, é um investimento para toda a região norte, é uma nova visão sobre aquilo que vão ser as linhas, porque uma das questões que neste momento está em cima da mesa, e eu acho que aqui é o grande erro, é que nós incidimos muito na linha da Beira Alta e focamos que aquela que vai ser a linha determinante para todo o país, e não é. Acho que este estudo tem essa particularidade de abrir um novo horizonte para olharmos para toda a região norte, para olharmos para o setor também de exportação da região norte, claro, onde é que ele está localizado, e de que forma é que nós podemos pôr esse setor a funcionar e interligar com esta linha de alta velocidade. E, portanto, este estudo tem esse mérito e, como disse o Luís, e bem, é complementar à linha do Douro. A linha do Douro tem a sua realidade muito específica, por um lado, para dar resposta à mobilidade em todo o território, para quem lá habita,
e cada vez mais há gente que pondera e que se desloca para viver no interior e que depois quer ter um meio de ligação, um meio de transporte que rapidamente chega ao Porto. Isto é uma realidade que hoje já acontece. E se complementarmos com isto aquilo que é, no fundo, a afluência turística que cada vez mais o território tem. Quero dizer que só no meu concelho eu tenho pelo menos 3 projetos de investidores que têm unidades hoteleiras no Porto, estão a construir unidades hoteleiras em Peso da Régua e o que querem é ter a ligação fluvial e ferroviária, que faça esta interligação para que quem chega ao Porto possa ir para o Douro, quem está no Douro possa vir para o Porto. Esta é a primeira visão que nós temos para isto. É evidente que depois temos a ambição todos de fazer a ligação a Salamanca. E aquilo que é muito claro para os espanhóis é que eles ainda não acreditam em nós. Os espanhóis ainda acham, e digamos com razão, acho que a experiência diz-lhes isso. E, portanto, o que eles querem ver é factos concretos, obra efetiva, porque eu estou convencido que no dia em que nós tivermos obra efetiva e que se dermos um sinal que, de facto, vai ser uma realidade esta linha, não só até ao Pocinho, mas até Barca d'Alba, eu estou convencido que do lado espanhol vai haver abertura também para fazer a ligação a Salamanca. E mais uma vez, seria a ligação europeia que tanto se pede? Uma das ligações europeias. Porque depois teríamos outra, por exemplo, também poderemos, não sei se teremos tempo no programa de hoje, mas podemos falar da ligação Porto-Vigo de alta velocidade, que seria cá por cima. Vamos ver se temos tempo, não sei. Cristina, pela sua experiência, até com a questão dos fundos comunitários, de como é que se organizam, como é que se distribuem, esta transição para o Plano Nacional de Investimento 2030, vamos pôr os pontos nos is. Pode ou não levar a um adiamento, não digo ad aeternam, que isso seria ser dantesco, mas um adiamento de muitos anos de um problema que continua por resolver. Porque nós sabemos que, enfim, há projetos que são anunciados para próximos pacotes comunitários, mas depois é tudo tão complexo que ou não saem do papel ou então demoram muitos anos a sair. Não, Pedro, vamos lá ver. A questão dos fundos comunitários é absolutamente instrumental, ok? Sem eles instrumental. não há obra. Sem eles não há obra. Isso é um problema que já não é instrumental, não é? O problema, de facto, de nós estarmos completamente dependentes para o nosso investimento público de fundos comunitários, traz determinadas obrigações. Mas, mesmo assim, não é o fundamental. O fundamental é vontade política. Não cabe na cabeça de ninguém que no 2030 não venha a existir verbas avultadas para modos de transporte, não é? Que sejam simpáticos para a questão da neutralidade carbónica. Portanto, a ferrovia, obviamente, está aí em primeiro lugar. A ferrovia eletrificada, como é evidente. Que é um grande objetivo da Comissão Europeia. Não há, com certeza, dúvida. Agora, os políticos em Portugal, quem nos governa, quem nos representa, vão ter que decidir, porque o dinheiro, obviamente, não vai ser todo aquele que a gente quer, não é? Vai ter que decidir para onde é que vai. E como nós sabemos que a destruição de ferrovia foi brutal depois do 25 de Abril, perdemos, se não me falha a memória, mais de 1000 km de ferrovia, e obviamente também as, digamos, obrigações de construção agora são também diferentes e com certeza também mais dispendiosas, etc. É evidente que tem que se escolher, não é? E portanto aí é que realmente é preciso olhar para, como dizia o Luís Almeida muito bem, para a questão da criação de valor. E é preciso comparar os projetos e escolher aqueles que são melhores para o país como um todo, como dizia o Sr. Presidente. Não é verdade? E este arrisca-se a ser um dos que está melhor classificado. O que é preciso? Em primeiro lugar, não é verdade? Para que isto funcione. Para a região é preciso haver capacidade de reivindicação política. Não há. Porquê? Não há modelo de governação que nos represente. Não há. Os seus presidentes podem, obviamente, todos até unir-se, e muitas vezes até acontece, mesmo no contexto do Norte, e puxarem pelo investimento desta natureza. Mas no final do dia respondem pelos seus eleitores, não respondem pelos eleitores da região, porque isso não existe. Pois, claro. Portanto, a densidade da reivindicação política não existe, não é? Do ponto de vista do governo, como ele está neste momento, o nosso modelo de governação nacional, para a nossa infelicidade, não só é o único que existe por contraponto a um demasiado pequeno para estas questões, que é o poder local, mas do ponto de vista do modelo que temos a nível nacional é profundamente anacrónico na sua orgânica. Porque o que estamos aqui a falar é, de facto, de olhar para um território e perceber quais são os eixos fundamentais de investimento que devem ser equacionados. E o do transporte, transporte ferrovia, obviamente é um deles. Mas isto não é pensar nem pela Secretaria de Estado do Interior, porque isto é uma questão do interior, não é? E o Ministro do Ambiente fala da questão do impacto ambiental e depois o Ministro das Infraestruturas fala das infraestruturas e quantas vezes não fala nem de material circulante, nem de modelo de gestão.
Percebem? Portanto, o modelo de governação a nível nacional é profundamente anacrónico. É que nem sequer, e é uma das coisas que mais me espanta, é como governo após governo após governo, aparecem as mesmas gavetinhas sectorializadas e não há maneira de se olhar para os problemas e criar outra forma de os tutelar, de os de facto desorientar, muito mais interessante, muito mais integrada. Porque esta que temos é completamente setorializada e, de facto, nós pegamos neste problema e o Ministro das Infraestruturas empurra com a maior das facilidades para o Ministério do Ambiente o problema do impacto, porque não é do envelopinho dele. E o Ministro do Ambiente também, a lei diz que não sei o quê, Até portanto usou não sei o o quê. termo, e eu estou-me a lembrar, infelizmente. Até usou Não, o com termo, certeza. infelizmente. E, na verdade, dá-lhes um jeitaço. Dá-lhes um jeitaço, porque quanto mais coleguinhas existirem, cada um com a sua coisinha, não é? Mais fácil é empurrar a culpa de uns para os outros. E o território a empobrecer. E quem diz sobre esta matéria diz sobre todas. Portanto, nós temos este problema grave. Nós temos um modelo de governação regional que não existe e um modelo de governação nacional profundamente inoperacional. E é por ser inoperacional que estruturas intermédias, burocráticas e técnicas, burocráticas no sentido técnico do termo, não é? Como as infraestruturas de Portugal, podem agir como agem. Porque não há força política integrada para fazer pura e simplesmente o que deve ser feito, que é executar aquilo que a vontade política decidiu. Mas como cada um destes bocadinhos é muito fácil, com cada um destas gavetinhas, é muito fácil empurrar tudo e complicar tudo e criar uma grande entropia, as infraestruturas de Portugal fazem exatamente aquilo que acham que devem fazer a cada momento, ponto, parágrafo e travessão. E basta olhar para perceber que, em primeiro lugar, a maior parte das vezes planeia-se com grande entusiasmo uma grande quantidade de investimentos sem o que está no terreno ser acabado, nem haver noção de quando é que vai ser acabado. E por isso é que nós temos a primeira fase daqui, a terceira fase da colaia e meia fase da coli e uma data de fases que nunca avançaram, que é uma coisa que acho que devíamos ser capazes de, não ser impune, quer dizer, este comportamento não ser impune. Quer dizer, isto que eu estou a dizer é comprovável. É estudar, é perceber quais são os planos que foram feitos e perceber porque é que aquilo que a cada momento se disse que ia ser feito nunca foi. E nós estamos, de facto, neste momento, e o próprio Plano Nacional de Investimentos, o que existia e depois o que se lhe sucedeu e agora o 2030, são feitos de bocadinhos. Porque estamos sempre a planear o que vem a seguir sem acabar o que está... Pior, como estamos completamente dependentes de fundos estruturais, andamos completamente ao sabor das elegibilidades. Se a União Europeia, porque a maioria dos países já fez o trabalho de casa e começou a perceber que, por exemplo, era preciso insistir muito na questão das mercadorias, lá está o IP e lá está o nosso governo com uma visão, como digo, muito parcelada das coisas, a decidir uma série de linhas para as mercadorias, porque as mercadorias é que são importantes. Mas se de repente as elegibilidades mudarem e de facto for a questão do transporte dos passageiros, que é o mais importante, depois ficam as fases das mercadorias por acabar, porque agora viramos todos à agulha, porque não temos dinheiro do nosso próprio orçamento para digamos, levar... Agora, mesmo assim, quando estamos a falar de investimentos de 50 milhões de euros, face, de facto, aos muitos milhares de milhões de euros que investimos na banca e que investimos na TAP, por exemplo, de facto a pergunta coloca-se. Não é aceitável que estes 50 milhões de euros não possam a qualquer momento ser postos, digamos, do nosso próprio cofre nacional. E, portanto, para responder à sua pergunta, sim, é possível que no 2030 nunca haja dinheiro para a linha do Douro. Não estou a dizer que não vai acontecer, mas é possível. Ora, esse é o problema. Porque, obviamente, as necessidades são muitas. E, portanto, podemos bem, se o poder político assim o decidir e a entropia prática assim o ditar, pôr o dinheiro onde o que aqui devia ser posto em causa e o que aqui devia ser assumido pelo Ministro é que, independentemente da origem do dinheiro, não é? Os 50 milhões vão aparecer quando for necessário. Certo. Nem que não seja dos nossos impostos. Eu acho que nós já quase que pagávamos mais um bocadinho para que se fizesse, de facto, o que tem que ser feito, designadamente aqui, com a eletrificação da linha do Douro, percebe? Certo. Portanto, isto, de facto, resume-se a um problema grave de modelo de governação do país, que, como sempre, empobrece os nossos territórios, agravado, de facto, por uma dinâmica de governo profundamente sectorializada, que também dá jeito, e por um sobrepoder, por essa razão, de estruturas do Estado e da administração que deviam apenas ser executores e que têm um poder fáctico muitíssimo para além disso. Não é? Deixa-me pegar nas suas palavras, tendo em conta que não há esse poder intermédio, ou seja, não há governos regionais, digamos, falando em português correto. Deixe-me regressar à minha primeira pergunta que lhe fiz, mas fazendo-a de outra forma. E há aqui também uma questão política que, pelo menos a mim, parece muito importante.
E a pergunta parece muito importante fazê-la eu assim, que é, sendo autarca de Peso da Régua, que é um município diretamente implicado neste processo, ainda por cima sendo um autarca que nem sequer é socialista, é do PSD, não é dar um rebuçado político ao governo? Percebe a pergunta? Eu quero lhe dizer que eu sou autarca e o meu partido é o território. O meu partido é Peso da Régua e é aquela região. E, portanto, eu tinha de ser sério comigo próprio também, daquilo que é o envolvimento que tenho tido em todo o processo, não deixando de concordar com aquilo que aquilo foi dito. Nós, naturalmente, que para haver este atraso teve de existir mau planeamento. Isso é um facto e, portanto, naturalmente, que eu também lamento que isso tenha acontecido. A única situação que eu quis salvaguardar é que uma coisa é haver mau planeamento e outra situação que acontece muitas vezes é haver a intenção de não se avançar com estes investimentos. E respondendo também, complementando aquilo que a Cristina aqui há pouco disse, que é não haver o verdadeiro poder intermédio, nós temos, no fundo, os autarcas têm tentado fazer esse trabalho de baixo para cima. Para lhe dar um exemplo, nós hoje já não pensamos o território por município, acabou. Nós hoje passamos um território pelo menos como região. Claro. E na Cimo de Ouro, que somos a maior cimo do país, elaboramos a nossa estratégia 2030, fomos a primeira cimo do país a elaborar essa estratégia e a primeira questão que nós tínhamos lá, o primeiro projeto era a linha de Douro. Portanto, nós próprios conseguimos no território dizer esta é a linha estratégica, este é o investimento estratégico que nós queremos aqui para o território. E, portanto, da nossa parte, nós tentamos, de facto, criar essa força, essa coesão. Deixe-me dizer já agora, ainda hoje, acima do Cávado, acima do Douro, acima de Trás-os-Montes, manifestaram preocupações com os fundos comunitários, ainda hoje. Portanto, a verdade é que o modelo continua, naturalmente continuamos com erros na forma como é planeado os fundos comunitários e que muitas vezes depois origina as questões que nós verificamos no terreno. É evidente que há aqui uma questão de falta de representatividade intermédia e uma falta de representatividade também nacional. Nós continuamos a ter um modelo de representatividade nacional em que 23% do território tem no Parlamento 80% dos deputados. Verdade. Os outros 80% do território têm 20 e tal % dos deputados. E, portanto, enquanto tivermos este modelo de representatividade nacional, por um lado, e a falta de um modelo regional, é evidente que isto permite estas assimetrias, porque um país como o nosso, com a dimensão que o nosso país tem, não se justificam que existam estas assimetrias entre o interior e o litoral. E, de facto, é contra isto que nós também temos de lutar e acreditar que, pelo menos, aquilo que nos vai sendo dito e aquilo que eu espero no próximo quadro comunitário, quando ele sair, é que entre o envelope que irá haver no PO temático nacional e, eventualmente, naquilo que irá haver no PO regional, que exista lá um valor semelhante àquele que é o investimento que é necessário, desde já, para nós levarmos a linha desde o Marco até ao Pocinho. Porque eu, enquanto autarca de Peso da Régua, a minha preocupação não é que a linha vá até à Régua. Eu só estarei satisfeito enquanto o território tiver, de facto, esta linha que é estruturante. Não é ela chegar à Régua hoje, para mim, é uma coisa que não tem relevância. Tem relevância que ela faça, e é evidente que vamos lutar também, e em função desta penalização que está a existir, que a linha também avance do Pocinho à Barca d'Alva. Claro. Nós estaríamos a falar em números redondos na ordem dos 300 milhões de euros para elaborar este projeto todo. E acho que o território tem capacidade para que este seja um investimento, um grande ativo que nós vamos ter e para ter um elevado retorno deste investimento que nós vamos ter lá. Pedro, deixa-me só levar 30 segundos, desculpa claro. lá. Mas é muito Pode rápido. ser mais que 30 segundos. Não, é só para dizer o seguinte, esta questão, por exemplo, tão simples como onde é que fica o dinheiro que pode vir a financiar este investimento, em termos de envelope, digamos, de programa operacional, é muito relevante. É quase impossível, Sr. Presidente, quase impossível que qualquer coisa parecida com esta venha a estar no programa operacional regional. Simplesmente não está, porque o beneficiário são as infraestruturas de Portugal, é um grande investimento e, portanto, nunca nada disso ficou no envelope regional. O que é que isto quer dizer? Muito menos transparência, muito mais distância. Muito mais distância, porque enquanto a Comissão de Coordenação anda todos os dias às voltas dos papéis e sabe exatamente em que ponto é que está cada projeto e fala com os beneficiários e temos que andar e não podemos perder, que é o nosso, obviamente, o que tem que ser feito, quanto ao programa temático não há hipótese. Fala-se muito com o gestor que lhe diz 3 coisas mais ou menos burocráticas e nunca na vida passa dessa barreira.
Quando, na verdade, quem manda naquilo é o executor, que é a ZP. Mas a barreira é enorme, percebem? Portanto, isso é logo um problema que não aconteceria, evidentemente, se houvesse um modelo de governação regional. No entanto, há aqui uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que joga muito a favor do Ministro e deste Ministro em particular, que é o seguinte: não há muito tempo, este Ministro lançou a ideia e pôs a correr a organização de um Plano Nacional Ferroviário. Ora, um Plano Nacional Ferroviário, que é uma coisa que nunca existiu, ao contrário do Plano Nacional Rodoviário, é um instrumento que tem força de lei e que, de alguma maneira, organiza de forma muito mais correta e muito mais legível, pelo menos está disponível para podermos estudar e ver, o que são os investimentos na ferrovia. Fazê-lo por alguém que quer deixar obra nesta área também deixa crer que possa ser feito com também outra forma de gestão e de monitorização que o torne melhor do que o seu irmão gêmeo, Plano Nacional Rodoviário, que também nem sempre serviu para grande coisa, mas é melhor que exista do que não exista. Portanto, este enquadramento legal é, pelo menos, a expressão de uma vontade política que parece querer remeter para o sítio certo o planeamento e a decisão essenciais, para que depois todo o resto seja, sobretudo, execução. Certo. Isso não existindo também não enquadra as estruturas como as infraestruturas de Portugal. Portanto, isso é efetivamente algo de muito interessante. Agora, isso foi, na altura, falado, foi no âmbito do outro governo, não me parece que por causa de ter havido mudança de governo, sobretudo nas condições em que houve, com o mesmo ministro, com a maioria reforçada, tenha que cair. Portanto, eu espero que o projeto continue e que possa ser, de facto, uma ajuda a que tudo isto fique mais enquadrado, mais transparente e mais legível. Não é? Sim. Luís, estamos a falar aqui, curiosamente, há momentos ouvíamos, curiosamente não, muito importante, ouvíamos o Presidente da Câmara de Figueiredo de Castelo Rodrigo a fazer uma comparação muito interessante. Dizia ele, e todos nós tivemos a oportunidade de ouvir, basta ver o investimento que está a ser feito na TAP em contraponto com o que não está a ser feito na ferrovia. Um bocadinho das verbas aplicadas na TAP podiam fazer disparar a ferrovia. Estamos a falar do mesmo Ministro Pedro Nuno Santos, que gere os mesmos processos TAP e ferrovia e que tem sensibilidade para as duas matérias. Pergunto-lhe se acredita que o desenvolvimento da ferrovia é, de facto, o grande investimento, a grande aposta da próxima década e se, nesse prisma, as coisas estão bem encaminhadas, porque aqui, é verdade, também estamos no início desta nova legislatura e temos que dar tempo. Eu não tenho dúvidas que é o investimento da próxima década. Não tenho dúvidas sobre isso? Nenhuma, absolutamente nenhuma, e já não tenho há muitos anos esta parte. Demoramos muito tempo, e nisso concordo com o Sr. Presidente da Câmara da Régua, quando diz que o Pedro Nuno Santos, de facto, trouxe esse assunto para a agenda. E trouxe de forma que hoje toda a gente fala de comboios, inclusive na nossa região. Muita gente tinha abandonado a linha do Douro e agora percebeu a importância, desde as instituições até ao comum cidadão, que já tinha o carrinho e que provavelmente já nem andava de comboio. E isso, a prova está que os comboios não andam só cheios no verão. No inverno também já tem muita população local que faz as suas locações. Eu próprio venho ao Porto todos os sábados de comboio e volto para fazer a minha atividade particular e pessoal. Portanto, e isso é algo que pode continuar de facto a acontecer. E o potencial turístico, verdade seja dita, de toda a região do Douro, não só a Régua, em termos da ferrovia, é gigantesco. É gigantesco e a prova está, os incrementos que a CP fez com tão pouco e com tão pouco conseguiu criar tanto. Agora, como é que a CP consegue fazer isto? E depois, do outro lado, não conseguimos ver o acompanhamento. A CP hoje tem limitações de operação na linha do Douro, porque de manhã, por exemplo, entre a Régua e o Pocinho, nós estamos com um cantonamento telefónico, uma questão técnica, que impede que os comboios sigam para a próxima estação, sem que o que vai à frente já tenha chegado. Se nós tivermos um cantão entre a Régua e o Pocinho, que é cerca de 1h30 de viagem, significa que não pode haver comboios nesse espaçamento de tempo. Ora, a CP quer pôr mais comboios. Os comboios andam cheios com ocupações acima dos 100%, que isto não na altura da pandemia até causa alguma confusão. Mas não consegue pôr, primeiro, porque tem limitações ao número de carruagens que pode usar, porque a estação de São Bento não dá para mais, pronto, mas isso aí podia-se resolver, e depois porque a própria infraestrutura não acompanha com o desmantelamento de estações e com o desguarnecimento também de pessoal nessas estações. Eu tenho esperanças no Plano Nacional Ferroviário, mas eu quero, ou espero, que o Plano Nacional Ferroviário seja algo semelhante ao rodoviário. O rodoviário foi executado quase em 95%. Mais ajuste, menos ajuste. Se nós conseguíssemos, em 30 anos, fazer do Plano Nacional Ferroviário o que fizemos do Plano Nacional Rodoviário, não era mau, facto, não era nada mau. Por isso é que eu acho que a ideia é muito boa e ele teve a capacidade política de a impor. Isso é muito interessante. Agora, temos que ver como é que vamos executar depois este plano. Porque se não é boicotado. Se não é boicotado, por outros interesses que andam por aí e também... Mas aí entra a atenção dos presidentes de Câmara, dos autarcas, não é? Quer dizer, mas são as forças vivas da região.
região e já agora também dos empresários. Os senhores Presidentes de Câmara acho que fazem, a meu ver, na questão, por exemplo, da Cimedouro, há um alinhamento total. O Sr. Presidente da Câmara está a julgar em causa própria, mas nós que estamos cá fora sabemos e vemos isso. Desde há uns anos esta parte, que esta CIM, em particular a do Douro, assumiu a linha Douro, assumiu 3 investimentos, a linha Douro é um deles, como prioritários e tem-o defendido sempre que pode. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, aquilo que nós temos que perceber é, no plano da execução, se nós andamos desde 2016 a falar numa eletrificação de Caí de Marco, que ficou concluída em 2019 e já devia também estar concluída até a Régua, portanto, passaram-se estes anos todos, como é que nós vamos fazer uma linha de alta velocidade em 6 ou 7 anos? Pois é evidente. E porquê? E eu pergunto porquê. A IP, como, aliás, nós, de facto, as nossas grandes empresas públicas, digam o que disserem, mas, de facto, desde sempre, não é só agora, desde sempre tiveram uma categoria técnica fora do comum. Sim. Fora do comum. Nós construímos barragens, nós construímos ferrovia, nós somos bons, nós somos realmente, tecnicamente, muito bons. Porquê é que agora, de repente, não é? E, em particular, de facto, a IP tem sido permanente esta atuação. Porquê é que o planeamento aparece assim? Porquê é que se diz com toda a calma, técnica e politicamente, a verdade é essa, que se vai fazer aquilo que se sabe que não é possível? Porquê? É uma coisa incompreensível. Portanto, há aqui, de facto, alguma seriedade, alguma transparência, alguma legitimidade que tem que passar a ser prioritária, para que se perceba porque é que se faz e porque é que não se faz. Não é? Sim, nós queria acrescentar mais uma questão, sendo que as decisões técnicas, lá está, voltamos outra vez à mesma história, na maior parte das vezes são tomadas em Lisboa. São. Nós estamos em 2022, já devíamos começar a executar o PNI 2030 e a maior parte dos projetos que lá estão, das obras que lá estão, ainda vão para projetos. Isto vai fazer com que tudo se atropele, como eu dizia no início. No final do atraso, é estas questões que nós temos de uma vez por todas que resolver, senão, obviamente, quando chegar ao fim, alguém vai saltar fora. Quem saltou fora no Ferrovia 2020 foi o Douro. Eu também, pronto, o termo desvio é um desvio forte, não houve ali uma reafetação. É uma forma de trazer o assunto para cima da mesa e falarmos sobre isto. Alguém teve que saltar fora e saltou fora, infelizmente, para nós, a linha do Douro. Podia ter sido ao contrário, porque a linha do Oeste também está muito atrasada. Podia ter saltado a linha do Oeste em detrimento da nossa. E se calhar nós não estaríamos aqui hoje, mas se quisermos olhar para o país como um todo, não podemos ter essa postura e não a temos tido. Sr. Presidente, para terminar o programa, estamos no fim. Eu queria dizer que, de facto, nós estávamos aqui há pouco a dizer que isto é estratégico, traz valor acrescentado para o país, não é só para a região, mas quero deixar aqui também uma nota. Nós ainda há pouco falamos do déficit que a TAP tem e aquilo que todos estamos a contribuir para esse déficit, como aconteceu com outras empresas públicas, como aconteceu com bancos, uma panóplia. Quero lhes dizer que na região do Douro houve um problema também grave, com a Casa do Douro, que foi durante muitos anos, com uma dívida que chegou e que está estabilizada nos 130 milhões de euros. Destes 130 milhões de euros, não houve um cêntimo que foi à dívida pública. Vai ser pago com o património do território. Portanto, mais uma vez, nós estamos a ser prejudicados, somos de primeira para pagar as dívidas, no fundo, de todo o país, e somos de segunda quando é para pagar as nossas dívidas. Portanto, se os argumentos que nós tínhamos antes não chegassem, este é mais um argumento para dizer: temos aqui um envelope financeiro que, de facto, é a região que vai pagar, com aquilo que é o seu património, e, portanto, temos esta legitimidade, seja por fundos comunitários, seja pela dívida pública, porque a dívida pública também não é este valor que vai agravar a dívida pública, para exigirmos, de facto, este investimento no nosso território. E é, de facto, um argumento, se me permite, bastante forte para fechar o programa de hoje. Muito obrigado aos dois pelos vossos esclarecimentos e a vossa leitura no nosso território. Foi um gosto receber-vos. Muito obrigado. Cristina, assim é sempre um gosto. Estamos cá todas as semanas. Para a semana iremos analisar outro assunto ou outros assuntos em torno da nossa região que estejam na ordem do dia e, de facto, nos últimos tempos há muitos dossiês escaldantes. Continuem na nossa companhia. Até breve.